Estamos de volta com o Espaço Universitário. Vamos conferir agora um trabalho emocionante que fala sobre a roda dos expostos. Eu não sei se você já conhece, mas é um mecanismo que era utilizado lá na Santa Casa de Misericórdia, aqui em São Paulo, no século XIX, em que crianças que eram abandonadas pelos pais eram deixadas lá. A produção é da turma de Rádio e TV da FAPESP, Faculdade de Comunicação. Espaço para a Roda da Misericórdia. É grande o número de crianças abandonadas na cidade de São Paulo. Por semana, são deixados mais de 15 menores em portas de hospitais, de igrejas, escolas ou até mesmo na rua. E o problema não é de hoje. No início do século XIX, o abandono de recém-nascidos era frequente e eram procuradas alternativas para solucionar o caso. A Santa Casa de Misericórdia apresentou uma opção. Em 1825, foi iniciada a Roda dos Expostos na Santa Casa de São Paulo pelo primeiro governador, que era o Lucas Antônio Monteiro de Barros. Nessa época, ele era provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi criada para atender os indigentes, os necessitados, os carentes. A nossa roda iniciou em 1825 e nesse período de 1825 a 1950, quando foi desativada, passaram pela roda 4.696 crianças pesquisadas dentro das minhas pesquisas. Existia um sino que soava na residência das irmãs. Esse sino possivelmente deveria ser colocado aqui e quando colocava a criança na roda dos expostos, ao fechar a roda dos expostos, o sino tocava. As irmãs de caridade vinha, abria a portinha, aqui essa portinha ficava dentro da Santa Casa e era recolhido a criança e as irmãs levavam para os cuidados médicos. Ela sempre colocava a criança e um bilhetinho ou um santinho junto. Pelas chagas de Cristo lhe peço guardarem este papel junto com meu filho, que eu, se Deus me der vida e saúde, daqui a alguns meses darei o que eu puder para encontrar meu filho. Peço não o darem sem que levem uma carta igual a essa e o retrato também. Se morrermos sem nos vermos mais, que Deus nos junte nos céus. Adeus, meu filho. Pede a Deus por mim. Adeus. A maioria das crianças não tinha. As mães que acho que tinham um pouco de remorso é que deixavam um santinho com o nome que iriam voltar para buscar. Acho que as mães não se arrependem, não, porque não, né? Mas para fazer festa elas sabem fazer, mas depois para criar o efeito da festa, não quer nem saber. Chorei uma vez que eu fiquei muito chocada, porque era um domingo que eu estava dando plantão na pediatria, colocaram uma criança que acabava de nascer só num lençol, todo ensanguentado, com a placenta e tudo. Eu creio que a Roda dos Expostos, ela precisa ser considerada no momento em que ela foi concebida, que ela foi utilizada. Atualmente, se nós imaginarmos as mudanças dos costumes que nós temos, dificilmente um filho fora do casamento, ou talvez você não teria uma coisa como algo extremamente vergonhoso para uma família, ou mesmo uma família sem tantos recursos. A Santa Casa tinha um educandário que ficava na rua Frederico Stade e as crianças que por lá passavam, que eram medicadas, iam para o educandário e ficavam lá nesse educandário até que houvesse uma
adoção? Vinha gente para adotar criança, mas aí a gente encaminhava para o juizado, porque aí ficava registrado onde foi a criança. A família era registrada, tudo, e a assistência social fazia controle na residência. As crianças que passaram na roda, muitas delas foram identificadas através dos registros e através de pessoas de famílias que por aqui passaram. Como? Nós tivemos uma criança, o Renato Costa Monteiro, ele é muito diferenciado por ser uma criança que teve a sorte de ter sido adotado por gente do interior e se estudou, fez medicina. Né? Ele é de Guaxupé e mora hoje em Araçatuba. Esse menino, o Caluta está criando, ele veio da roda. Com 4, 5, 6 anos já falaram isso para mim. Então uma prima em Guaxupé, chama Nídia Costa Monteiro, 10 anos mais velha que eu. Essa Nídia tinha uma tia chamada Lucinda, que era muito grudada com a minha mãe. E a minha mãe levou essa mulher, depois me batizou, a madrinha Lucinda, para ajudar a escolher um filho. Então a Nídia conta, que a Nídia é a sobrinha da Lucinda, que a minha mãe foi nas meninas e falou e achava que, falaram para ela que mulher era mais fácil para criar. Mas ela não se encantou com as meninas e foi para os homens, né? Aí ela conta que a irmã Úrsula deu um toquezinho. Falou, dona Tavadina, pega aquele menininho clarinho ali, que ele é muito bonzinho. A senhora não vai se arrepender. É a única coisa que eu sei sobre a minha origem, da escolha da minha mãe. Mas a gente também não faz para ser agradecida. A gente faz com o fim de salvar a criança e para ser um brasileiro forte mais tarde. A gente aconselha, mas elas não têm, porque a criança não tem pai, e ela está lutando sozinha para criar esse filho. E ela precisa trabalhar, porque senão ela morre e o filho morre. Né? Condução difícil, se ela não tem emprego, ela não tem dinheiro. É um emaranhado de problemas, viu? Você olha para uma filha, é coisa esquisita, porque é assim, é adoção mesmo, é a única coisa que sobra, né? É adoção. Agora tem que ter sorte também. Se eu pego um pai que não tem recurso, né? Não sei se eu conseguir estudar, fazer o que eu fiz, né? Ver o dedinho do Criador. É muito difícil falar isso para você. Então, Renato, foi o seguinte, quando eu escrevi esse artigo sobre a Roda dos Expostos, ele foi publicado no periódico que é muito importante para os médicos, que é a revista da Associação Paulista de Medicina, especificamente no suplemento cultural dessa revista, e ele vai para o estado inteiro. Então esse suplemento acabou chegando a Araçatuba e o Dr. Renato se interessou e entrou em contato com a revista e a revista passou o meu endereço para ele. Com isso, nós travamos um contato inicialmente por e-mail e depois nós marcamos um encontro. Ele veio a São Paulo e nós nos encontramos na Santa Casa para ele ver a roda, tudo. E ele resgatou muitas coisas da história dele. Foi em março de 2001. Olha quanto tempo. Aí que eu fui lá ver a roda. Estava lá, morei 9 anos em São Paulo, era só chegar no museu, estava tudo escrito. Porque eu tinha um livro, Deitado na Roda, uma criança, batizado pelo nome de Renato, madrinha foi Senira Vale. Quer dizer, mas eu não procurava. Era um segredo da mãe, você vai viver na casa do meu pai, que não dava nem para você procurar. Ela foi fechada em 1950. Porque tinha, não, vocês estão dando para o pai bêbado, ficar criando criança. Mas ela teve muita utilidade, né? Eu creio que até a década de 50 ela era muito interessante. Mas a partir de agora, eu creio que a ideia inicial, quando ela foi a justificativa para se terminar com a roda de uma maneira oficial, que foi se criar um escritório de adoção,
Eu creio que essa ideia seja mais interessante. Eu achava que poderia até continuar isso. Eu quero ser sincero, na minha opinião, deveria ser utilizado, porque hoje a gente vê famílias, pessoas que não querem, que têm criança indesejada e jogam numa caçamba de lixo, jogam no rio, jogam não sei aonde. Quer dizer, então era muito mais lógico ter isso e tendo alguém que recolhesse. Quer dizer, não quer dizer que seria a Santa Casa. Entidades assistenciais recolheriam essas crianças de uma maneira muito mais prática e humana do que deixar daquela maneira que fazem. Para falar a verdade para você, raramente eu penso nos meus pais biológicos. Raramente. É os dois que me criaram. Se tiver uma vida depois, eu quero ficar perto deles. Os outros eu vou conhecer. Eu sei meu pai, mas de amor mesmo é o que me criou. É difícil a gente não se emocionar assistindo uma história dessas, né? Ainda mais sabendo que o abandono de crianças na cidade permanece e o investimento da iniciativa pública ainda é muito pequeno. O programa está chegando ao fim. Acompanhe a gente pelas redes sociais e no nosso canal lá no YouTube. E se você quer mostrar o seu trabalho aqui na TV Câmara São Paulo, entre em contato com a produção espacouniversitario@câmara.sp.gov.br. Valeu pela companhia, galera. Semana que vem tem mais. Tchau!